Você já se perguntou até quando vai continuar vivendo desse jeito? Entre altos e baixos, tentando manter a fé firme, mas sentindo como se a promessa demorasse demais para chegar. Parece que, às vezes, o céu faz silêncio, o coração aperta, a alma cansa e até a oração parece não passar do teto. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a certeza que vem do Espírito Santo. Essa fase não é o fim da sua história. Há momentos em que tudo que a gente precisa é de uma palavra, uma direção, um sinal de que Deus ainda está trabalhando, mesmo no invisível. E é exatamente aqui que entra a promessa. Ela não morreu, não caducou, nem foi esquecida. Ela só está sendo preparada no tempo certo. E esse tempo está mais perto do que nunca. Você não vai viver assim para sempre. Essa luta vai passar, essa dor vai cessar, essa espera vai se transformar em testemunho. Mas há algo que Deus quer fazer em você antes de fazer por você. Ele quer fortalecer sua fé, renovar sua esperança e encher você do poder do Espírito Santo. Aquele que consola, ensina, transforma e liberta. Não é sobre viver apenas de promessas, mas sobre caminhar com quem fez a promessa. E isso começa com algo simples, um coração disponível. Não precisa estar perfeito, só precisa estar sincero. Ele vai fazer o resto. E se essa mensagem falar ao seu coração, e você sente que precisa de conteúdos como esse de Deus para a sua vida, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha com alguém essa mensagem de Deus. E mais, comenta. Aqui embaixo, te amo, Deus, se essa palavra foi direto para o seu coração. Vamos espalhar essa semente juntos. Tem gente que acha que oração é só fechar os olhos, juntar as mãos e falar algumas palavras bonitas. Mas quem já experimentou orar no Espírito Santo sabe que é muito mais do que isso. É se conectar diretamente com o céu. Judas 1:20 nos lembra de edificar nossa fé orando no Espírito. E aqui está o segredo. Quando você ora assim, sua oração não é só uma fala vazia, é uma ação espiritual poderosa. Sabe aqueles momentos em que a fé parece estar em baixa, quando o desânimo quer te engolir e tudo parece fora do eixo? Orar no Espírito é como acender uma fogueira no meio da escuridão. O Espírito Santo vem e sopra vida sobre a sua fé. Ele fortalece você por dentro, edifica seu espírito e alinha seu coração à vontade de Deus. Já percebeu que muitas vezes a gente não sabe nem como orar ou o que pedir? Pois é, mas quando oramos no Espírito, entramos em sintonia com aquilo que o céu deseja liberar sobre nós. Se você quer desenvolver essa prática, comece simples. Separe um tempo do seu dia, mesmo que sejam 5 minutinhos, e peça: Espírito Santo, ora comigo. Me ensina a orar segundo o teu coração. Você pode orar com a mente e também em línguas, se já recebeu esse dom. Se ainda não, peça com fé. Porque esse é um presente que Deus dá com prazer a quem deseja se aproximar dele com sinceridade. A oração no Espírito nos afasta da superficialidade. Ela transforma nossas orações de pedidos repetitivos em comunhão profunda. Você vai notar que com o tempo, sua vida de oração vai sair do automático. Vai ganhar cor, força, poder, fé renovada. E o melhor, você começa a sentir que não está sozinho ali. É o Espírito Santo orando com você, por você e em você. Esse tipo de oração não é só para momentos de culto ou grandes vigílias. É para a vida diária. É uma ferramenta espiritual tão poderosa que, quando bem usada, se torna uma fonte constante de liberdade, verdade e transformação interior. E isso é só o começo. Já aconteceu com você de tentar orar e simplesmente não sair nada? O coração apertado, a mente confusa, um nó na garganta. Você sabe que precisa falar com Deus, mas as palavras somem. Pois é, você não está sozinho nessa.
E a boa notícia é que nesses momentos, o Espírito Santo entra em ação com algo que só Ele pode fazer: interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. É um alívio para a alma. Ele nos lembra que, quando estamos fracos, é o Espírito que nos socorre. Ele traduz aquilo que o nosso coração quer dizer, mas que a boca não consegue expressar. Não é incrível? A oração, nesses momentos, deixa de ser uma obrigação e vira um lugar seguro, onde o Espírito assume o volante e nos conduz à presença de Deus com verdade, profundidade e consolo. Imagina isso. Você no seu quarto em silêncio, sem saber o que dizer, mas o Espírito está ali, orando junto com você. Ele conhece suas dores, suas dúvidas, até aquelas que você ainda nem sabe nomear. E Ele apresenta tudo diante do Pai com precisão e amor. Isso é graça, é cuidado, é poder divino atuando na sua fragilidade. Uma dica prática: quando você não souber como orar, não pare de orar. Só diga: Espírito Santo, ora por mim. E fique ali. Fique em silêncio se for preciso. Ou ponha uma música instrumental suave e permita-se apenas sentir. Chore, respire fundo, escreva num caderno se quiser. A oração não está no formato, mas na entrega. E o Espírito está atento a cada gesto. O que antes era uma oração travada se transforma num momento de intimidade e fé. E quando isso se torna um hábito, você percebe que a sua dependência de Deus cresce. E isso não te enfraquece, te fortalece. Porque é nesse lugar de dependência que Ele se manifesta com mais intensidade. Você não precisa ter as palavras certas. O Espírito Santo é o seu tradutor, seu intercessor, seu amigo fiel. Ele não apenas ouve, Ele age, Ele transforma, consola e mostra o caminho, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. E o melhor, Ele nunca falha. Algumas pessoas ainda pensam que orar é algo que só acontece ajoelhado, em silêncio, dentro de um templo, com palavras escolhidas a dedo. Mas Efésios 6:18 traz um chamado mais profundo e dinâmico: orar em todo o tempo no Espírito. Isso não quer dizer que você vai andar por aí com os olhos fechados, tropeçando nas coisas, risos, mas sim que a oração se torna um estilo de vida, uma conversa contínua com Deus. Pensa assim: sabe aquela mensagem no WhatsApp que você vai respondendo ao longo do dia entre uma atividade e outra? É mais ou menos isso. Você fala com Deus no trânsito, enquanto lava a louça, no intervalo do trabalho, ao olhar o céu. É uma prática viva, diária, espontânea. E quanto mais você desenvolve essa sensibilidade, mais percebe que o Espírito Santo está ali, sempre pronto para te ouvir e principalmente para te responder. Orar em todo o tempo significa abrir espaço para o Espírito Santo atuar em todas as áreas da vida, desde as grandes decisões até os pequenos detalhes. Não é sobre religiosidade, mas sobre relacionamento. E o mais bonito é que, ao fazer isso, a gente começa a perceber respostas em lugares inesperados. Uma conversa, um versículo, uma lembrança, até um sonho. Um bom jeito de começar: coloque lembretes sutis ao longo do dia. Um versículo no espelho do banheiro, uma música cristã no fone, um alarme com um salmo favorito. Tudo isso ajuda a manter sua mente e coração conectados com o céu. E quanto mais você pratica, mais natural fica. A oração deixa de ser um esforço e vira uma respiração da alma. Viver essa dimensão da oração traz liberdade. Você não fica mais preso ao formato, mas mergulha no conteúdo, a presença de Deus. E isso muda tudo. Sua reação diante dos problemas muda. Suas palavras ficam mais doces, seu coração mais leve. Você passa a andar não mais pela ansiedade, mas pela fé e pela direção do Espírito. E aí, sem perceber, o que era apenas um hábito vira um estilo de vida poderoso.
Um coração que ora sem cessar é um coração em constante transformação. E esse tipo de vida atrai o céu para perto. Vivemos num tempo em que a verdade parece estar em falta. Todo mundo tem uma opinião, uma versão dos fatos, uma nova revelação. E no meio de tanto barulho, fica difícil saber no que ou em quem confiar. Mas Jesus foi direto ao ponto em João 16:13. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. E essa verdade não é só uma ideia, é uma pessoa, é Cristo. É a vontade de Deus revelada ao nosso espírito. O Espírito Santo age como aquele amigo leal que não apenas aponta o caminho, mas caminha junto. Ele não nos deixa cegos na jornada da fé. Pelo contrário, ele acende a luz onde há dúvidas, corrige rotas e nos dá discernimento espiritual. Aquela sensibilidade de perceber quando algo parece certo, mas não vem de Deus. Quantas vezes a gente já caiu em ciladas por seguir o coração e não o espírito? A verdade de Deus é como um mapa. Mas só o Espírito Santo tem a chave para nos ajudar a interpretá-lo corretamente. Ele revela a palavra de forma viva, personalizada. Já aconteceu de você ler um versículo 1000 vezes e, de repente, ele saltar da página e falar diretamente com você? É ele. Quando estamos sensíveis ao Espírito, ele nos mostra o que está escondido aos olhos naturais. Ele revela o que é eterno e desmonta as ilusões do mundo. Quer treinar isso no dia a dia? Comece orando antes de tomar decisões, mesmo as pequenas. Pergunte: Espírito Santo, isso aqui agrada a Deus? É esse o caminho? Leia a Bíblia com essa disposição, não só para cumprir uma rotina, mas para ouvir o que o céu está dizendo. Hoje, um bom livro para te ajudar nisso é O Espírito Santo, de Benny Hinn, leve, acessível e cheio de exemplos de como o Espírito fala no cotidiano. E sabe o que é mais lindo? Quanto mais você anda com ele, mais sensível você se torna à verdade, mais blindado contra o engano, mais cheio de fé e menos escravo do medo. O Espírito Santo liberta você das mentiras do inimigo, aquelas que dizem que você não é suficiente, que Deus não ouve, que nada vai mudar. Ele substitui a confusão pela paz, a dúvida pela certeza, a mentira pela liberdade. E quando a verdade te alcança, ela não apenas informa, ela transforma. Tem hora que a maior batalha não é contra o diabo, contra o mundo ou contra as circunstâncias. É contra nós mesmos, contra aquele eu velho que insiste em aparecer quando a gente menos espera. Paulo foi direto em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A luta é real, mas a vitória começa com uma escolha diária. Caminhar no Espírito. Caminhar, não correr. Não dar pulos esporádicos, mas caminhar passo a passo, um dia de cada vez. É um processo. E o mais importante, não é na força do nosso braço. Quem tenta vencer a carne só com força de vontade acaba frustrado. Mas quem aprende a andar com o Espírito Santo encontra força onde antes havia fraqueza. A carne vai sempre querer o caminho mais fácil, mais rápido, mais gostoso aos olhos. Mas o Espírito nos chama para o caminho da verdade, da renúncia, da santidade. E aí entra uma palavra-chave: transformação. A transformação real começa quando a gente deixa de tentar controlar tudo e começa a confiar nele. O Espírito Santo não impõe, ele convida. Ele mostra uma alternativa melhor, uma vida com mais sentido, mais liberdade, mais paz. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que você se ver tentado, pare e respire fundo. Diga: Espírito Santo, eu não quero cair nessa de novo. Caminha comigo agora. Às vezes, só de mudar o ambiente já ajuda. Coloca uma música que te conecta com Deus. Abra a Bíblia. Mande uma mensagem para alguém de fé. Essas pequenas atitudes vão moldando sua mente até que, aos poucos, os velhos hábitos perdem a força.
Viver no Espírito não é ser perfeito, mas é reconhecer quando erra e escolher voltar para o caminho certo. É ter humildade para pedir ajuda, e é justamente aí que a fé floresce, não em cima de uma aparência impecável, mas sobre um coração quebrantado. E à medida que você escolhe essa caminhada, algo poderoso começa a acontecer. Os frutos da carne vão sendo substituídos pelo fruto do Espírito. Aquela raiva vira mansidão, a ansiedade vira paz, a carência vira amor verdadeiro. É o céu vencendo a natureza humana, e isso só é possível porque o Espírito Santo mora em você. Ele é o seu parceiro nessa jornada, e ele não vai desistir até te ver vivendo a plenitude daquilo que Deus te prometeu. Sabe aquele momento em que tudo parece desabar? Quando as palavras de incentivo não servem, os conselhos parecem vazios e a alma grita por alívio? Jesus, já prevendo isso, deixou uma promessa. O Espírito Santo viria como Consolador e Mestre. João 14:26. É um lembrete de que não estamos sozinhos. Temos alguém que nos ensina, nos consola e nos lembra de tudo o que Jesus falou, bem na hora certa. O Espírito Santo é o tipo de amigo que não chega para julgar, mas para levantar. Ele não traz peso, ele alivia. Quando a dor parece maior do que a fé, é ele quem sussurra a esperança. E mais, quando você não entende o que está vivendo, ele te ensina. Ensina a esperar, a confiar, a discernir os sinais do céu no meio do caos. Sabe aquele versículo que você leu há meses e do nada ele vem à sua mente quando você mais precisa? Ou aquela paz repentina que invade seu coração mesmo quando nada ao redor mudou? É o Espírito Santo agindo. Ele é o mestre que ensina com sabedoria e o consolador que toca onde ninguém mais alcança. Um hábito poderoso é perguntar ao Espírito: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Essa mudança de mentalidade ativa uma dimensão nova de relacionamento com Ele. Em vez de buscar apenas respostas, você passa a buscar presença. E onde há presença, há consolo. Onde há consolo, há fé renovada. Se você gosta de aprender com leitura, uma dica incrível é o livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn. É simples, direto e cheio de histórias reais de como o Espírito ensina e consola em situações inesperadas. E para quem curte anotar, vale manter um diário espiritual. Registre orações, versículos que tocaram seu coração e perceba como o Espírito vai te guiando de forma personalizada. Não importa o quão profunda seja a dor, o Espírito Santo tem o toque certo. Ele traz alívio sem superficialidade. Liberdade sem bagunça, transformação sem forçar. Ele é paciente, é presente e é fiel. E o melhor, ele não é só para os momentos difíceis. Ele continua ali quando o sol brilha de novo, te ensinando a viver de forma sábia e cheia de propósito. Tem gente que pensa que ser cristão é só frequentar igreja aos domingos, cantar umas músicas bonitas e tentar ser uma pessoa legal. Mas Atos 1:8 muda completamente essa visão. Jesus foi claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito não veio só para consolar, ensinar e guiar. Ele veio também para empoderar. E não é qualquer poder. É poder de Deus atuando dentro de você. Ser testemunha de Jesus não é só falar dele. É viver de um jeito que as pessoas veem Jesus em você. É carregar uma alegria que não depende das circunstâncias. Ter uma paz que ninguém entende e uma coragem que não vem de você. Porque vamos ser sinceros, tem hora que a gente se sente pequeno, com medo, sem palavras, mas quando o Espírito Santo age, tudo muda. Esse poder transforma a timidez em ousadia. Ele levanta gente comum para viver coisas extraordinárias. Pedro é um ótimo exemplo. Negou Jesus 3 vezes, cheio de medo. Mas depois que o Espírito desceu, ele pregou para multidões com autoridade.
Isso não veio de estudo ou personalidade forte, veio do Espírito Santo. Quer começar a viver isso? Primeira coisa, deseje, peça. O Espírito não força, mas ele responde a um coração disposto. Diga: Espírito Santo, eu quero ser uma testemunha viva. Me enche com o teu poder. Depois, esteja atento às oportunidades. Muitas vezes, testemunhar começa com um simples gesto. Ouvir alguém, orar por um amigo, compartilhar um versículo no momento certo. O céu começa no simples, e se der aquele frio na barriga, ótimo sinal. É aí que entra a fé. Não é sobre você ser perfeito, saber tudo ou ter um microfone na mão. É sobre deixar o Espírito fluir através de você, como rios de água. Viva! E confiar que Ele vai te dar as palavras certas. Quando o poder do Espírito te alcança, o medo perde a força. E mais, você começa a ver resultados. Vidas tocadas, portas abertas, milagres acontecendo. Porque Deus age por meio de quem se dispõe. O seu sim pode ser a resposta que alguém estava esperando há anos. E isso tudo é só o começo. Porque quem vive no poder do Espírito nunca mais é o mesmo. Tem muita gente que conhece versículos de cor, frequenta cultos há anos, mas ainda se sente travada espiritualmente. Por quê? Porque conhecimento sem revelação é como ter um mapa, sem saber onde está. Paulo entendeu isso tão bem que orou pelos Efésios, pedindo que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Ou seja, não basta saber sobre Deus, é preciso conhecê-lo de verdade. A sabedoria espiritual não vem dos livros da faculdade, mas da intimidade com o Espírito Santo. E a revelação não é mágica nem reservada para líderes espirituais. Ela está disponível para quem busca. O Espírito Santo é o nosso mestre nesse processo, revelando a verdade que transforma, guiando nossos passos e nos ensinando a enxergar além do óbvio. Já percebeu como às vezes você está lendo um trecho da Bíblia e, do nada, aquilo se torna uma resposta exata para a sua situação? Isso é revelação espiritual. Não foi só a leitura, foi o Espírito falando com você. É diferente de ouvir uma pregação e dizer: que palavra boa! É quando você diz: Deus falou comigo. A fé cresce nessas experiências. Quer ativar isso? Separe tempo para meditar na palavra, não apenas ler. Anote versículos, faça perguntas a Deus enquanto lê. O que o Senhor quer me mostrar com isso? Ore com a Bíblia aberta. Use devocionais como os de Andrew Wommack ou Watchman Nee, que são cheios de insights espirituais e ajudam a abrir os olhos da alma. E não se surpreenda se as respostas começarem a vir de forma inesperada, num louvor, numa conversa, numa lembrança repentina. O Espírito usa tudo. Ele liga pontos que antes pareciam soltos. Ele conecta o que você vive com o que você lê e, de repente, aquilo que parecia distante se torna parte do seu dia a dia. A sabedoria do alto também te dá discernimento para saber quando calar, quando falar, quando agir e quando esperar. Ela te livra de armadilhas, te conduz por caminhos de liberdade e te equipa para viver com propósito. O melhor? Essa sabedoria é progressiva. O que hoje você entende em parte, amanhã será ainda mais claro, e quanto mais você cresce nisso, mais você percebe. Ser guiado pelo Espírito não é um extra, é o centro da vida cristã. É por ele que entendemos quem somos, para onde vamos e o que Deus espera de nós. Você já tentou dirigir um carro sem combustível? Não importa quão novo ou bonito ele seja, sem combustível ele não vai a lugar nenhum. A vida cristã funciona do mesmo jeito. Sem o Espírito Santo, a gente trava. Paulo não usou meias palavras quando escreveu em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. É um chamado direto, constante, pessoal. Ser cheio do Espírito não é uma experiência única, é um estilo de vida.
Não é sobre uma emoção no culto de domingo, mas sobre viver diariamente transbordando da presença de Deus. E o mais incrível, Ele não escolhe os melhores para encher. Ele preenche quem deseja, quem busca, quem se coloca à disposição. É um convite para viver diferente, com poder, com sensibilidade espiritual, com alegria que não seca. Muita gente anda esgotada espiritualmente, tentando servir a Deus com o tanque na reserva. Sabe quando o cansaço toma conta, a mente fica confusa e o desânimo chega devagar? Isso geralmente é sinal de que está faltando enchimento. O Espírito Santo é como uma fonte. Quanto mais você se aproxima, mais você se enche. E quanto mais se enche, mais você transborda. Em amor, em ousadia, em sabedoria. Quer saber por onde começar? Crie um ambiente que favoreça essa conexão. Separe momentos do seu dia para oração sincera, leitura da palavra e adoração. Coloque louvores que te levam para esse lugar espiritual. Dica: escute Gabriela Rocha, Isaías Saad ou músicas espontâneas do Diante do Trono. São fontes profundas. E fale com Deus como quem fala com um amigo. Seja real e lembre-se, ser cheio do Espírito não significa viver uma vida sem lutas, mas viver com recursos celestiais para enfrentá-las. É aí que a fé cresce, que a verdade se firma e a transformação acontece. E o melhor, quando você está cheio, você passa a impactar quem está ao redor. As pessoas notam no seu jeito de reagir, de falar, de amar, porque a presença do Espírito muda tudo. Ser cheio é também ser moldado. À medida que o Espírito ocupa mais espaço, o ego perde lugar, vícios perdem força, medos são expulsos e a liberdade verdadeira começa a florescer. Você se torna mais sensível à voz de Deus, mais resistente às pressões do mundo e mais firme na caminhada. E se hoje você sente que está no meio do tanque ou quase vazio, não se culpe. Apenas se aproxime. A fonte está aberta, a presença está disponível e o Espírito Santo está pronto para te encher novamente. E de novo. E de novo. Quando pensamos em liberdade, logo vem à mente aquela sensação de poder fazer o que queremos, sair para onde desejamos, viver sem amarras. Mas a verdadeira liberdade que o Espírito Santo oferece é muito mais profunda e revolucionária do que isso. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo nos lembra que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade é a chave que abre as portas para uma vida plena e sem correntes. Essa liberdade é, antes de tudo, libertação do pecado e das cadeias invisíveis que prendem o nosso coração. Não é uma licença para fazer o que der na telha, mas o poder de escolher o que edifica, o que constrói, o que traz vida. Imagine um pássaro preso numa gaiola dourada. Por mais linda que seja, ele não voa. O Espírito Santo quebra as grades invisíveis da alma e nos ensina a voar. O processo da liberdade começa no momento em que deixamos o Espírito agir, permitindo que Ele transforme nossa mente, renove nossos pensamentos e corrija nossos caminhos. É um processo que exige entrega e confiança, porque muitas vezes a gente gosta de nossas zonas de conforto, mesmo que sejam dolorosas. O Espírito convida a sair delas e a promessa é clara. Liberdade verdadeira está em caminhar com Ele. Por exemplo, você já percebeu como hábitos antigos, medos e ressentimentos vão perdendo força quando você se aproxima de Deus? É o Espírito mostrando que a liberdade está ao nosso alcance. Mas isso não significa que as lutas desaparecem. Significa que temos poder para vencê-las. É interessante pensar que essa liberdade só é possível porque o Espírito nos guia à verdade. E verdade liberta. Liberta de mentiras que dizem que não somos dignos, que nunca vamos mudar, que o passado nos define.
A presença do Espírito traz à luz a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E isso é uma mudança de jogo. Um passo prático para experimentar essa liberdade é começar a identificar e confessar as áreas da sua vida onde você ainda se sente preso. Leve isso em oração, pedindo ao Espírito que revele e que liberte. Muitas vezes, só reconhecer a prisão já é o primeiro passo para a transformação. Assim, a liberdade que o Espírito Santo traz não é só uma promessa futura. Ela pode ser vivida agora, no meio do dia a dia. E essa liberdade é fruto de um relacionamento íntimo e contínuo com Ele, que nos sustenta e nos dá força. Existe uma insegurança que ronda muitos corações, mesmo daqueles que creem. Será que eu realmente pertenço a Deus? Será que sou mesmo filho ou filha dele? Pois a Bíblia tem uma resposta linda e direta para isso. Em Romanos 8,16, onde está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa confirmação é como um selo divino que garante nossa identidade espiritual, trazendo segurança e paz. Não é só uma ideia bonita ou uma mensagem para animar no culto. É uma realidade que o Espírito Santo nos faz sentir lá dentro, no mais profundo do nosso ser. Imagine que seu coração é um cofre fechado e o Espírito tem a chave que abre e mostra a verdade sobre quem você é. Não mais um estranho para Deus, mas alguém amado, escolhido, herdeiro das promessas. Essa certeza dá uma base firme para a nossa fé. Porque quando sabemos quem somos em Cristo, ganhamos liberdade para viver sem medo, para resistir às tentações, para encarar os desafios da vida com coragem. O Espírito Santo traz essa luz para o nosso interior, dissipando dúvidas, inseguranças e ansiedades que podem tentar nos dominar. E o legal é que essa confirmação não vem só em palavras, mas em experiência. Através da oração, da leitura da Bíblia, do testemunho do Espírito em momentos de paz e consolo, a identidade como filhos de Deus vai se firmando. Se você sente que ainda luta com isso, um exercício prático é repetir com convicção: Espírito Santo, confirma em mim hoje que eu sou filho de Deus. Deixe essa oração fluir como uma conversa íntima. Além disso, essa certeza não nos faz arrogantes ou prepotentes. Pelo contrário, ela gera humildade e gratidão. Saber que somos filhos significa reconhecer que dependemos do Pai, que precisamos do Espírito para crescer e produzir o verdadeiro fruto do Espírito. Por fim, entender essa confirmação é como se o Espírito fosse aquele amigo fiel que está sempre ao seu lado sussurrando: você é meu, você pertence à família de Deus. E quando essa verdade se enraiza, não há tempestade que possa abalar. Quando Jesus falou sobre rios de água viva fluindo do interior, ele estava usando uma imagem poderosa para ilustrar algo que acontece quando o Espírito Santo habita em nós. Não é exagero dizer que essa é uma das manifestações mais incríveis do Espírito, uma vida transbordando, abundante, que não seca mesmo diante das dificuldades. Essa água viva simboliza a presença constante do Espírito Santo, que nos refresca, renova e traz força para seguir em frente. Pense na sua vida como um terreno que pode estar seco e árido. O Espírito é essa fonte que irriga, que traz transformação, que permite o crescimento da fé, da esperança e do amor. O que é mais fascinante é que essa água não é só para você, é para os outros também. Quem tem o Espírito transborda, e esse transbordar toca pessoas ao redor, seja com palavras de conforto, atitudes de amor ou simplesmente pela paz que emana do coração. Para experimentar isso, é fundamental cultivar uma intimidade profunda com Deus. Ore pedindo para que esses rios comecem a correr em sua vida, não apenas em momentos de crise, mas no dia a dia. Lembre-se de que a oração é um canal aberto com o Espírito e ele quer agir continuamente. Outro ponto interessante.
É perceber que essa água viva não é algo que podemos controlar ou forçar. É um dom, um presente que flui quando deixamos o Espírito agir livremente. E acredite, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se entrega, mais ela brota. Se você já sentiu aquela paz que ultrapassa qualquer compreensão, aquela alegria que surge mesmo em meio às lágrimas, pode ter certeza, são rios de água viva, agindo dentro de você, fruto da presença do Espírito Santo. E claro, essa vida abundante está intimamente ligada ao fruto do Espírito, que veremos logo a seguir, mostrando como essa transformação se reflete no nosso caráter e na nossa caminhada. Falar do fruto do Espírito é falar da marca visível de quem vive em comunhão com o Espírito Santo. Paulo nos lembra em Gálatas que esse fruto é composto por características como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma lista que soa quase como um manual para uma vida equilibrada e plena. Mas aqui vai uma verdade importante. O fruto não é algo que a gente fabrica na raça, tentando ser bonzinho o tempo todo. Não é aquela força de vontade chata que acaba nos deixando esgotados. O fruto nasce da intimidade com o Espírito, da entrega diária, daquele lugar onde permitimos que Ele molde nosso caráter. Pense no Espírito Santo como um jardineiro experiente que cuida da nossa alma. Ele vai podando os galhos ruins, o orgulho, a ira, o egoísmo e regando as qualidades que florescem para o bem, para a liberdade verdadeira e para o testemunho que impacta. Um exemplo prático. Numa discussão, você pode escolher responder com paciência e mansidão em vez de explosão e orgulho. Essa escolha, feita no poder do Espírito, é fruto visível que transforma relações, ambientes e até mesmo corações endurecidos. E quanto mais você busca estar cheio do Espírito, mais esse fruto se manifesta de maneira natural, sem esforço. É como um aroma agradável que não passa despercebido e que faz toda a diferença na forma como as pessoas percebem sua fé. Vale lembrar que o fruto do Espírito não se desenvolve da noite para o dia. É um processo que envolve altos e baixos, aprendizado e crescimento constante. Mas a promessa é que, ao cultivar essa vida no Espírito, o que antes parecia difícil se torna uma segunda natureza. Se quiser investir nisso, comece pedindo ao Espírito para evidenciar um fruto específico na sua vida a cada semana. Observe as mudanças, agradeça pelas pequenas vitórias e continue a caminhada. A transformação é gradual, mas poderosa. O próximo passo nessa jornada de fé é buscar a Deus com todo o coração. Uma busca sincera que aprofunda ainda mais a comunhão e abre portas para experiências ainda mais ricas com o Espírito. Existe uma promessa preciosa em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca é a base de tudo, o ponto onde nossa fé, oração e desejo de viver segundo a vontade de Deus se encontram. Buscar a Deus de todo o coração é mais que um esforço. É uma entrega sincera e completa. Você já sentiu aquela fome espiritual que não se satisfaz com nada superficial? É esse desejo que o Espírito Santo desperta dentro de nós, convidando a uma intimidade verdadeira, onde não se trata apenas de pedir, mas de conhecer, aprender, transformar-se. Essa busca não é um evento isolado, mas um estilo de vida. É como entrar numa conversa profunda com Deus, onde não há máscaras nem reservas. É abrir o coração e dizer: quero viver conforme a tua verdade, quero ser transformado pelo teu poder. E olha que interessante. Quanto mais buscamos com sinceridade, mais o Espírito Santo revela a verdade, traz luz para nossas dúvidas e fortalece nossa fé. É um ciclo virtuoso de transformação e crescimento. Uma forma prática de começar
Essa busca é dedicar momentos do dia para oração e meditação na palavra, mesmo que por poucos minutos. Prefira a qualidade à quantidade. Experimente, por exemplo, seguir um plano de leitura devocional ou usar um diário espiritual para anotar insights e pedidos de oração. Além disso, cultivar a comunhão com outros irmãos na fé fortalece essa busca, porque ninguém caminha sozinho. Compartilhar experiências e orar junto potencializa a ação do Espírito. Buscar a Deus de todo o coração também nos dá um senso profundo de liberdade. Porque quando estamos conectados com Ele, somos guiados pela verdade e vivemos a vida abundante que Jesus prometeu. E esse caminho de busca é, na verdade, um convite para uma jornada sem fim, onde o Espírito Santo é nosso guia fiel, sempre pronto para nos levar a novos níveis de intimidade e poder. Agora que você já conhece a profundidade do poder do Espírito Santo, a importância da oração e da busca sincera por Deus, que tal refletir um pouco? Onde está o Espírito agindo na sua vida? Você tem permitido que Ele transforme suas dúvidas em fé, sua prisão em liberdade e seu coração em um terreno fértil para os frutos do Espírito? Lembre-se, essa jornada é contínua, feita de pequenas escolhas diárias, de momentos simples, de oração e da entrega constante ao Espírito que quer te guiar à verdade e à transformação. Que tal começar hoje mesmo? Que passos você pode dar para viver essa vida abundante que Jesus prometeu? Não deixe que a rotina, as dúvidas ou o medo te impeçam de experimentar essa liberdade e esse poder. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha crescer junto, descobrindo mais sobre essa vida transformada pelo Espírito Santo. Afinal, você não vai viver assim para sempre. A promessa de Deus está mais perto do que nunca.